Cris toma conta, Roca Júnior também, olha o cruzamento, a bola passa Marcos. Olha o México chegando. Gol! Calma. Olá, boa tarde. Calma. Se evitarmos as palavras vexame, vergonha, desespero, etc e tal, talvez o Brasil coloque a cabeça no lugar e dê a volta por cima e reencontre o caminho da vitória. Repetindo, calma. Bom, pelo menos temos uma notícia boa para você. O Globo Esporte já começou. O Brasil perdeu para o México, jogou mal, mas é preciso ter calma. E as Olimpíadas de 2008 já têm sede. Você já sabe qual é? Bom, faça como eu. Prepare a pipoca e fique ligado no Globo Esporte. É isso, Nauber. Um campo de futebol que começa num hemisfério e termina no outro. É o maior do mundo? Que nada. É a linha do Equador. A gente pega um bonde para o norte do país, no Amapá. O círculo máximo da Terra. A linha do Equador divide o planeta em 2 hemisférios, norte e sul. A cidade de Macapá, com 240 mil habitantes, se orgulha de ser a única do Brasil cortada por ela. O monumento do Marco Zero atrai turistas que buscam graças para o corpo e o espírito. Eles dizem que do centro do mundo surgem boas energias. Positiva, saúde, felicidade. Amigos, pessoas entendem que já buscaram essa energia, já encontraram a energia. A divisão do mundo, a divisão do campo. Aqui as duas coisas têm tudo a ver, ou melhor, são uma só. A linha do Equador divide o meio do estádio Zarão aqui em Macapá. É o único local no Brasil onde em frações de segundos a bola pode estar tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Para os atletas que jogam aqui, cada jogo tem uma espécie de misticismo. Nossa equipe busca força do além. Em jogo, o título de melhor time dos hemisférios. O São José, do lado norte, está na liderança e tem mais chances de desbancar o Independente, campeão do outro lado. Apesar do favoritismo do time do Santo, padroeiro da cidade, o Independente se destaca. Gol do time do lado sul do mundo. A torcida comemora. Para ganhar a partida, vale até a força de um super patrocinador. Jesus sempre está olhando para nós, né? Para nós todos. Jesus dá força para dar saúde, dá tudo para a gente trabalhar. E quem trabalha, Deus ajuda. E está aí o resultado. São situações do esporte que em Macapá, no meio do mundo, ganham ares místicos e até humorados. Notícias fresquinhas dos clubes do Rio. Ontem, no Espírito Santo, o Americano venceu o Cachoeiro por 1-0 e foi a final do torneio Cidade de Serra. O time de Campos fará a final contra o Serra. O Vasco chegou agora há pouco de sua excursão no México. Depois de 2 jogos, o time ainda esperava fazer mais um amistoso, mas a contusão de Romário acabou antecipando a volta ao Brasil. E por falar no baixinho, ele não voltou com a equipe. Depois desta ronda carioca, vamos pegar um bonde para o sul do país. Falar de um rubro-negro cheio de esperanças. E o trunfo do Atlético Paranaense para o Campeonato Brasileiro está no banco. O nome dele? Mário Sérgio Pontes de Paiva. Como jogador, um vencedor. Conquistou títulos pelos principais clubes do Brasil. Em 83, foi campeão do mundo pelo Grêmio. Mário Sérgio lembra que tinha vida de rei no Vitória da Bahia. Modéstia à parte, um jogador especial, que tinha uma técnica muito apurada e os dirigentes faziam todas as minhas vontades. 10 anos passam e quando já era jogador do São Paulo, ainda fica conhecido como o rei do gatilho, depois de dar tiros para cima na saída do estádio em São José dos Campos. Nós corríamos risco até de vida e se isso não tivesse acontecido, a multidão teria invadido o ônibus dos jogadores. Então, foi uma coisa consciente, eu tinha porte de arma. As atitudes rebeldes de Mário Sérgio, dos 20 aos 30 anos, atrasaram uma convocação para a seleção brasileira, que só veio aos 31. Quando você tinha qualquer mancha na sua imagem, né, isso aí pesava muito na convocação. Como treinador, Mário Sérgio passou pelo Corinthians e pelo São Paulo. O seu último clube foi justamente o Vitória da Bahia, no começo da temporada. E no Atlético, chegou com a fama de disciplinador. Quando você chega à minha idade, você procura errar menos. Continua errando, mas muito menos. E acertando muito mais. O atacante colombiano Munhoz está no Palmeiras desde o início do ano, mas sempre começa no banco. Na preparação para o brasileiro, surge, enfim, a oportunidade de ser titular da equipe. Um time recebido de braços abertos. Os treinos do Palmeiras no Circuito das Águas têm sempre casa cheia.
e torcedores fazendo pedido. Ô Munhoz, faz um gol pra nós! O técnico Celso Rotti ouviu a voz das arquibancadas e Munhoz, enfim, vai ganhar a chance de ser o atacante titular do Palmeiras. Ele teve um tempo aí de adaptação, entrou em jogos e teve uma participação boa. E agora a gente então está iniciando ou reiniciando um trabalho e vamos oportunizar o Munhoz a começar uma partida, né? Munhoz nunca foi titular desde que chegou há 5 meses. Mas quando entrou, deu conta do recado. Marcou um gol na Libertadores contra o São Caetano. E mostrou frieza nas cobranças de pênalti contra Cruzeiro e Boca Juniors. Na pré-temporada, ele faz a dupla de ataque com o Fábio Júnior e espera não voltar mais para o banco. Eu fiz coisas importantes para o meu time na Libertadores. Entrei bem em alguns jogos e aí o treinador está pensando em mim. Acho que é uma possibilidade muito linda se ele confiar no meu trabalho. E eu espero fazer muito mais gols neste semestre. Aos 24 anos, o atleta veio do Nacional de Medellín por empréstimo e quer mostrar serviço para manter o emprego no Verdão. Eu estou emprestado até dezembro, aí tenho que fazer um bom trabalho, fazer os gols para colocar a pensar a diretoria, para pensar em que eu posso ficar na Palmeiras há muito tempo. Depois do intervalo, como foi o primeiro treino para o Grande Prêmio da Inglaterra? E você vai conhecer agora um esporte que deixa os atletas nas nuvens. É pé na estrada, é pé na tábua. É o Rally dos Sertões que está cada vez mais quente. Na quinta etapa, os competidores pisam fundo no percurso entre Natividade e Ponte Alta, no Tocantins. Nas motos, vitória de Juca Bala, que também é o primeiro da classificação. A categoria Carros tem novos líderes. Guilherme Spinelli e Gilberto Barricati vencem a etapa e tiram Hélio Pfister e Milton Pereira do topo da disputa. E na categoria Caminhões só restam 2 competidores. Mais rápido do que Carlos Salvini, Alfredo Andrade garante a vitória e a liderança. Hoje é dia dos pilotos enfrentarem um dos trechos mais perigosos do Rally dos Sertões, o que vai de Ponte Alta até São Félix do Jalapão. E lá vão eles. Tem que gostar de poeira, né? E lá vai o Guga de novo. Primeiro rumo à Alemanha para o torneio de Stuttgart. Depois, rumo à terra do tio Sam para o último grande torneio deste ano, o Aberto dos Estados Unidos. Foram treinamentos puxados 2 vezes ao dia durante 3 semanas. Folga só no circuito. E toda essa dedicação serviu para deixar Guga ainda mais forte para os desafios que ele terá pela frente. E ontem à noite, o tenista número 1 do mundo embarcou para o primeiro desafio depois dessa folga. Guga está de volta ao circuito mundial e ele recomeça por Stuttgart, onde foi campeão em 98. Já tem algumas passagens, né, por lá, fui campeão de dupla também com o Meligene. Então, normalmente sai de lá com alguma coisa positiva, tomara que esse ano seja igual. A avó dele, Dona Olga, também foi junto. Ela já botou pressão, quer andar de Mercedes de novo. Depois de Stuttgart vem Los Angeles e só mais tarde então o US Open, o último grande slam do ano. Por isso é bom viajar com a força da torcida. Sempre tem um carinho aqui do pessoal, né, que vem e me recebe, ainda mais quando vocês estão aqui, né? Aí eles já sabem que alguém está chegando. Normalmente sou eu, então hoje já parou mais gente, mas sempre legal, gostoso aí, principalmente a criançada que tá sempre perto. E a prancha de surf vai junto ou terá uma folga? Não, agora a raquete, agora a prancha fica, mas, pô, já gastou de tanto que eu usei. Se a genética favorecer, o mundo do tênis vai ganhar mais um grande campeão ou campeã, né? A tenista alemã Steffi Graf está grávida do norte-americano André Agassi. O bebê vai nascer em meados de dezembro. Os 2 tenistas começaram a namorar em 99. São 25 atletas para 12 vagas. Hoje o técnico Hélio Rubens confirma os jogadores que vão defender o Brasil no Campeonato Sul-Americano. A seleção já teve 2 cortes por contusão, o armador Valtinho e o pivô Estevão. Trabalho duro é a marca registrada desta seleção.
A equipe que venceu o torneio de Toluca, no México, mal teve tempo de comemorar. Os jogadores voltaram aos treinos mais motivados do que antes. Os novatos, principalmente, após a estreia promissora. Os campeões do torneio de Toluca ainda não estão garantidos na seleção que vai disputar o Sul-Americano no Chile a partir do próximo dia 20. Os selecionados que foram para o México vão ter que lutar por um lugar no time junto com o restante do grupo que ficou treinando em Ribeirão Preto. São 27 jogadores para apenas 12 vagas. A briga é acirrada. A competitividade deixa o técnico Hélio Rubens satisfeito. Nós, no comando técnico, ficamos realmente orgulhosos de ver com que empenho, com que desafio eles assumiram o treinamento. E com isso, quem ganha é o basquete do Brasil. Sobe, desce. Nas Olimpíadas de Sydney, o trampolim acrobático entrou como esporte de apresentação. Mas nos Jogos de 2004, você vai poder torcer pelos brasileiros na estreia do trampolim como modalidade olímpica. Sobe, desce. Batimentos que têm ritmo. Como é que fica o coração? Fica muito acelerado, assim, muito rápido mesmo. Mas tem um lado positivo que é que te dá uma força maior na hora da competição. Você vai com toda aquela explosão, toda aquela ansiedade que estava acumulada de todos os outros dias que você passou esperando, na hora elas se resumem no seu salto. No primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio da Inglaterra, a dupla da McLaren sobrou na turma. O famoso Dia do Azar marcou presença em Silverstone. A sexta-feira 13 começou com muitos sustos para os pilotos. Ralf Schumacher, que não se diz supersticioso, agora está com o pé atrás. Luciano Burti, no Dia do Azar, acabou contando com alguma sorte. Depois de ficar atravessado na pista, terminou em 18º lugar. Para Darcio Marques, o carro chegou a lembrar um cavalo arisco em dia de rodeio e o deixou em 22º. O problema de Bernoulli foi o oposto, um carro que não quis sair do lugar, 16ª posição. Na companhia de nuvens assustadoras, Rubens Barrichello cumpriu bem o seu papel e terminou o treino em 3º lugar, uma colocação à frente de Schumacher. Supersticiosos ou não, os pilotos devem apostar ao menos nas estatísticas. E elas apontam para um fim de semana chuvoso aqui em Silverstone. Afinal, nos últimos 25 anos, apenas 2 vezes não choveu durante os grandes prêmios. Quem trabalha nos bastidores se protege como pode. Vale improviso, vale tudo para fugir das gotas geladas. E para as equipes, a chuva serviu apenas como aviso. Chegou no fim do treino, não foi tempo bastante para muitos testes, mas o suficiente para fazer pensar. Se já estava difícil com a pista seca, o resto fica por conta da imaginação de cada um. Quem não se importou com nada disso foi a McLaren, que marcou os 2 melhores tempos. Em primeiro, Mika Hakkinen e em segundo, David Coulthard. Para quem acredita que coisas estranhas acontecem na sexta-feira 13, por mais que seja óbvio, não custa lembrar. Amanhã é sábado 14, um dia como outro qualquer. E em dias normais, a pole position costuma ter dono. 200 mil torcedores. Carros que podem chegar a quase 400 km por hora. Milhões de dólares gastos em tudo que cerca esta festa. Uma festa americana, com certeza. Cheia de novidades, micos e maravilhas. As super máquinas da NASCAR aceleram em uma das provas mais famosas do mundo, as 400 milhas de Daytona. Você também vai estar dentro desse autódromo dos sonhos. Domingo, no Esporte Espetacular. Depois do intervalo, a festa do Náutico. E as Olimpíadas de 2008 já têm endereço, Pequim. Os normais.
vocês não podem perder os normais essa semana. Não podem mesmo por quem? Porque tá super engraçado. Tá super engraçado, mas sempre teve super engraçado. Não, mas essa semana é hiper engraçado. É hiper engraçado, mas hiper é mais que super? Não é não? Sei lá, e se não for? Aí eu ponho a culpa em você. Prepare-se para as confusões que Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres vão armar com Marisa Hort e Cássio Gabos Mendes. Hoje, depois do Globo Repórter, Os Normais. Festa para o novo campeão pernambucano, que dessa vez não se afogou. O Recife é um grande mar vermelho e branco, onde os torcedores dão braçadas vitoriosas. Depois de 11 anos morrendo na praia, o Náutico aprendeu a nadar. E em terra firme, os alvirrubros veem seus heróis levantando o troféu, desfilando pelas ruas e avenidas no carro do Corpo de Bombeiros. A alegria congestiona o trânsito, mas para quem esperou tanto tempo, carreata é muito pouco. Depois de 11 anos de jejum, o Náutico promete pelo menos 11 dias de festa. A torcida transformou a sede do clube numa grande praia, só que aqui está todo mundo bem vivo. 11 anos a gente está aprendendo a nadar, agora todo mundo é professor. Quer nadar, o Timbu vai te ensinar. Quer nadar, o Timbu vai te ensinar. Uma onda vermelha e branca traz o atacante Cook, artilheiro do campeonato com 14 gols, ao lado de Rodrigo Grau, do Sport. E os heróis do título não têm sossego. Os torcedores querem um autógrafo, lembrança de uma conquista que vai ficar para a história no ano do centenário do clube. Depois de tanta espera, a hora é de desabafar. Agora é soltar esse grito da garganta que estava entalado. Desculpa, estava entalado aqui, ó, 11 anos. O campeão dos campeões chega ao Rio e é recebido com uma festa mais do que merecida. O que fica de uma decisão? Para o Flamengo, são 3 as principais lembranças. A apaixonada torcida nordestina, a estrela de Zagallo, campeão pela primeira vez na terra natal, e o gol de Petkovic, quase uma cópia do gol do tricampeonato carioca. Estava até comentando no avião, foi gol parecidíssimo, idêntico. E foi parecido mesmo. O tira-teima mostra que no gol contra o São Paulo, a bola atingiu uma velocidade de pouco mais de 96 km por hora a 28 metros de distância. Contra o Vasco, pouca diferença na distância, 25 metros. Mas o chute foi quase 20 km por hora mais lento. Na visão dos goleiros, é possível perceber que Elton parece estar mais longe da bola do que Rogério Ceni. Ainda que aparentemente mais bem colocado, com a velocidade e a precisão do chute, Rogério não chega na bola. Alguém chegaria? O gol de Petkovic não valeu a vitória, mas valeu o título. E o título valeu a realização de um sonho. Com a conquista da Copa dos Campeões, o Flamengo volta à Taça Libertadores, o que não acontecia desde 93. Para a torcida, é uma volta também aos bons tempos, quando embarques internacionais eram uma rotina. Faz 20 anos que o Flamengo conquistou a Libertadores e o Mundial Interclubes. Um time que marcou época, que está na lembrança dos rubro-negros. Primeiro comemorar esse título aí, para ano que vem a gente pensar na Libertadores e depois, ganhando, se Deus quiser, buscar o título mundial em Tóquio. Com certeza, se esse grupo for mantido, tem grande chance de chegar a Tóquio. A viagem é longa, tem várias escalas e o comandante desse voo alerta. A próxima competição que nós vamos disputar é Mercosul e Campeonato Brasileiro. A Libertadores está muito longe. Longe? Para quem esperou 8 anos, 7 meses não parece tanto tempo assim. De novembro de 89, Flamengo e Vasco no Maracanã. Bebeto, contratação milionária do clube de São Januário, enfrentava o ex-clube pela primeira vez. Mas o show foi de um certo Bugica. Acácio espalmou o chute de Alcindo e a bola sobrou para o desconhecido camisa 9 rubro-negro fazer 1-0. E Bebeto? Ele que nada fazia, acabou fazendo. Feio.
discutiu com o goleiro Zé Carlos e ambos foram expulsos. E Bugica seguiu seu dia de rei. Marcou mais um depois de um passe açucarado de Zico. Era dia de Bebeto, acabou sendo de Bugica. Aconteceu num Brasileirão. O Brasil não faz gol, mas tem quem faça. Lobaton pega o rebote e faz Peru 1, Paraguai 0. 6 minutos depois, o Paraguai empata com Virgílio Ferreira. No segundo tempo, a bola procura e acha Parruelo. 2-1 Peru. Mais gol de cabeça. E Virgílio Ferreira, sozinho, solito, marca o segundo gol dele e empata para o Paraguai. Del Solar chuta de fora da área e ilumina a vida dos peruanos. 3-2. Aos 46 minutos, Silvio Garay pega a sobra e deixa tudo igual. Final Paraguai 3, Peru também 3. Ambos estão no grupo do Brasil. No outro jogo, a seleção lembrou os anos 20. Veja na reportagem de Tino Marcos. E não é que eles ainda acreditavam? Colombianos vestidos de Brasil, a escola de futebol que eles mais admiram. Só que a aula do dia é outra, de como não se joga futebol. Lição número 1, não demore a entregar o ouro, 4 minutos bastam. Aí você comete um erro primário em bola parada. Na primeira trave, deixe passar e se enrole todo. Borghetti, que não tem nada com isso, chuta forte e faz México 1-0. O voo solo de Emerson, o chute, a defesa e a trave compõem uma boa jogada, individual. Mas como o futebol é conjunto, a seleção ensina o que é ser desentrosada. Uma pisadinha na bola também ajuda. Alessandro foi um bom aluno do mau futebol. Dê liberdade ao adversário. Deixe Garciaspe chutar com perigo e Marcos que se vire. Se você tem um centroavante grandalhão como o Jardel, cruze na cabeça do mais baixinho da turma, Juninho Paulista. Luiz Felipe odeia cursinhos intensivos de incompetência. Tenta estragar a aula, melhorar o time. Põe Guilherme e Denilson, tira Jardel e Juninho. Mas os ensinamentos continuam. Na falha de Alessandro. Na procura em vão de Roque Júnior pela bola. Na admirável displicência de Denilson. Ou no passe milimetricamente errado de Emerson. Olha só, mas olha o que acontece com o futebol brasileiro. É profundamente lamentável. O futebol brasileiro chega próximo ao ridículo. E na pergunta sem resposta de Marcos, a quem eu dou essa bola? São mais de 50 passes errados. Às vezes é difícil, né, de explicar. Às vezes acontecem coisas dentro do campo que a gente não acredita, né? Que agora tem que pensar em vencer esses 2 jogos. É a única chance que nós temos, né, de passar para a próxima fase. E realmente é difícil, é um momento difícil que nós estamos passando. É até meio complicado de explicar. É o segundo jogo sem gol. A segunda derrota seguida sob o comando de Luiz Felipe Scolari. A seleção acaba com uma invencibilidade de 20 jogos na Copa América. E pior do que isso, envergonha o futebol brasileiro. Diagnóstico? Não sei. Eu acho que o que nos toca agora é saber que o povo brasileiro necessita e que é uma vitória da seleção brasileira. E é o que nós vamos tentar dar no domingo frente ao Peru e que nós também necessitamos para continuar o trabalho tranquilo. Mais do que uma aula, é uma pós-graduação do mau futebol, que faz a seleção igualar um recorde. Desde 1921, o Brasil não perdia 4 jogos seguidos como agora. E Filipão sofre, se desespera. Ele não queria ser o professor de uma turma que só faz desaprender. Tá feia a coisa, hein? Bom, se os 170 milhões de brasileiros estão tristes, 1 bilhão e 300 milhões de chineses estão felizes. Pequim vai ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2008. O Comitê Olímpico Internacional anunciou a decisão agora há pouco em Moscou.
Não adiantou o carisma de Zidane para defender a candidatura de Paris. Não adiantaram os protestos de manifestantes em Moscou, como em outros lugares do mundo, que denunciaram o péssimo currículo da China em relação a direitos humanos. Quando chegou a hora de votar, 105 membros do Comitê Olímpico Internacional gastaram pouco tempo para escolher qual a cidade vitoriosa. E Juan Antônio Samaranch, presidente do comitê, e que sempre quis que os Jogos fossem na capital chinesa, anunciou: In 2008, are awarded to the city of Beijing. Já na segunda votação, Pequim venceu, com 56 votos contra 22 para Toronto, 18 para Paris e 9 para Istambul. Os chineses, depois de perderem para Sydney a Olimpíada do ano 2000, finalmente podiam comemorar. Esportivamente, desde os Jogos do ano passado, eles já mostraram ser uma das 3 maiores potências olímpicas. As acusações de doping que pesavam sobre os atletas chineses foram sendo resolvidas pelas próprias autoridades chinesas. E com o apoio popular e 1/5 do planeta vive lá, eles têm tudo para fazer uma grande festa em 2008. Embora a China só tenha voltado a participar de Olimpíadas em 84 em Los Angeles, desde então ela tem feito tantos progressos que como negar uma Olimpíada a um país com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas? Pequim tem 7 anos para se preparar e fazer o que, segundo eles, é um conjunto de obras equivalente a uma nova muralha da China. Parabéns e boa sorte para Pequim. E uma boa tarde para você.